Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de Direito Empresarial. Nós estamos no tema de Direito Societário, né? O tema de extrema relevância porque é um tema grande, é um tema longo, é um tema prático e é um tema extremamente cobrado nas provas. Sempre em todos os editais você vai encontrar o direito societário, alguma parte ou integralmente, e sempre você vai ter questões relativas ao direito societário. Só para que vocês se localizem, nós já falamos sobre aspectos gerais dentro desse tema, sobre os conceitos introdutórios do direito societário. Nós já falamos sobre as sociedades não personificadas, sobre aquelas sociedades que não possuem personalidade jurídica. Para seguir a ordem do código, ficar mais fácil para estudarmos, agora nós vamos falar a partir dessa aula sobre sociedade simples. A grande novidade do Código Civil de 2002, né? A sociedade simples. Como o Código de 2002 filiou-se à teoria da empresa, seguiu o modelo italiano em diversas coisas, né? A teoria da empresa é aquela teoria italiana cujo autor principal é o Alberto Aschini, e que revolucionou o campo de aplicação do direito comercial, inclusive fazendo a modificação até da nomenclatura para direito empresarial, em que se abandonou a ideia de atos de comércio como o foco principal do ramo da disciplina e passou a ter a empresa, a atividade de empresa como pano de fundo do direito empresarial moderno, né? Então, antes da teoria da empresa, antes do Código Civil de 2002, a divisão do direito societário, ela se valia dos atos de comércio. E aí você tinha a divisão entre sociedade comercial e sociedade civil. Sendo que a comercial, ela se destinava à prática de atividades comerciais, de atos de comércio. Então, atos de comércio praticados em sociedade, você escolheria alguma das sociedades comerciais. E a sociedade civil eram aqueles atos, aquelas sociedades que se destinavam à prática de atividades que não tivesse o ato de comércio como sendo seu objeto social. Já que a gente não tem mais o ato de comércio a delimitar o âmbito de estudo do direito empresarial, você agora vai passar a pensar na divisão do societário pela atividade empresária, pela prática da atividade empresária. Se você tem a prática de uma atividade empresária, você vai escolher uma das hipóteses, uma das espécies, melhor dizendo, de sociedades empresárias. Se você não tem prática de atividade empresária, você vai se valer da sociedade simples, que é essa que nós vamos estudar aqui agora. Há alguns autores que não tratam de sociedade simples dentro de direito empresarial. Isso é um erro. Por quê? Primeiro de tudo, porque o legislador brasileiro seguiu o modelo italiano de unificação legislativa do direito privado. Tanto assim é que o nosso direito empresarial hoje está no Código Civil de 2002, assim como aconteceu com o Código Civil italiano de 1942. Então, a verdade não se justifica você tratar como se fossem coisas de preto e branco, de coisas diferentes, opostas, direito civil e direito empresarial. Afinal de contas, nós estamos diante de ramos do direito privado e que são extremamente próximos. Aliás, o direito empresarial, ele se vale de diversos conceitos que vêm do direito civil, parte geral, personalidade, capacidade. Quando estudamos título de crédito, a gente estuda diversas situações como conceito de cessão de crédito, de natureza das obrigações para os títulos de crédito. Então, o que a gente tem é apenas a divisão do direito privado para melhor compreender, para melhor estudar. Então, em 2002, o legislador trouxe essa característica, esse conceito, essa ideia de que o direito privado é uma coisa só. E ele colocou a sociedade simples dentro do capítulo direito de empresa, por dois motivos. Primeiro, porque o direito de empresa se preocupa com o estudo das sociedades como um todo. Foi isso que deixou claro o legislador. O direito de empresa vai se preocupar com o estudo das sociedades, de forma geral.
E depois que a sociedade simples, ela vai ter utilização como aplicação subsidiária para diversas outras sociedades empresárias, inclusive para a sociedade limitada, que é a sociedade de maior utilidade prática no Brasil hoje. Né? Segundo o levantamento das juntas comerciais, é responsável por cerca de 90% das sociedades lá registradas. E a sociedade simples, ela vai ser usada como regulamento subsidiário, não sempre, mas em diversas sociedades limitadas. Então, é muito mais fácil estudarmos tudo junto, né? Por isso que a sociedade simples faz sim, é sim objeto de estudos do direito empresarial após o Código Civil de 2002. Entendo eu ser um tremendo erro fazer essa separação, deixar a sociedade simples, por exemplo, a cargo do estudo do direito civil. E assim também nas provas, nas bancas, a sociedade simples tem sido cobrada como parte do direito empresarial, por isso que é importante falarmos sobre ela aqui. Bom, um outro erro que é muito comum a gente ver as pessoas cometendo é achar que o que mudou foi apenas a nomenclatura do Código Civil do Código Civil de 16 para o Código Civil de 2002. Em que sentido? Dizendo-se que toda sociedade civil virou sociedade simples, que só mudou o nome. Que a sociedade simples é a antiga sociedade civil. De jeito nenhum. Isso é um erro muito grave. Não é verdade. Os conceitos são diferentes. O que a gente pode dizer é que o objetivo das duas sociedades é o mesmo. Que é ser o tipo societário que se vale para as atividades não empresárias, para as atividades não comerciais. Ok, esse objetivo é o mesmo. Mas os conceitos são diferentes. Agora, por exemplo, eu não posso misturar as coisas. Quando nós chegarmos para falar de falência e recuperação, quando nós começarmos a falar sobre a Lei 11.101 de 2005, né, as aulas específicas a esse respeito, a gente vai falar sobre a recuperação de empresas. Instituto novo, criado pela Lei 11.101 de 2005, que acabou com a concordata, com o antigo procedimento que era a concordata. O objetivo desses dois procedimentos é o mesmo. É salvar uma atividade em crise, né, mas que tem como sair de sufoco. Os objetivos são idênticos, da recuperação de empresas e da concordata, mas são institutos completamente diferentes, como a gente vai ver nas aulas específicas. Né? É a mesma coisa que sociedade civil e sociedade simples. O objetivo delas é a mesma, é ser utilizado para as atividades não empresárias ou não comerciais. Agora, elas não são idênticas, não são a mesma coisa, não foi apenas uma mudança de nomenclatura. Claro que algum regulamento manteve-se igual para as duas, né? Em virtude desse objetivo comum, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, se você pegar uma sociedade que eu costumo dar o exemplo de conservação e limpeza. Uma sociedade de conservação e limpeza. Antes do Código Civil de 2002, ela não praticava ato de comércio. Essa prestação de serviço de conservação e limpeza não era considerada como ato de comércio. Consequentemente, sociedade civil, registro no cartório. Hoje, uma sociedade de conservação e limpeza, se ela tem atividade organizada na organização empresarial, é atividade empresária? Claro que é, porque ela vai atender aos requisitos de ser uma atividade econômica organizada, ela circula serviços e ela não é atividade intelectual. Portanto, se aquela sociedade de conservação e limpeza, antes do Código Civil de 2002, ela era uma sociedade civil, hoje ela tem que escolher um dos tipos de sociedade empresária. Ela não se tornou sociedade simples aí. Não posso dizer que foi apenas uma mudança de nomenclatura, né? Houve sim uma mudança de conceito. Elas são próximas, a sociedade civil da sociedade simples, mas não houve apenas uma mudança de nomenclatura. Houve uma mudança de conceito. Bom, a gente conceitua então a sociedade simples como sendo aquela sociedade cuja atividade, né, então naquela classificação que nós tratamos aqui lá nas primeiras aulas, os aspectos introdutórios das sociedades, é aquela sociedade cuja atividade é uma atividade não empresária. Então são as sociedades que vão praticar as atividades presentes no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, né? São as sociedades em que eu tenho atividade intelectual, de natureza artística, científica ou literária. Então, se eu tenho
médicos que se unem para montar um consultório em sociedade, advogados, engenheiros que se unem para montar para praticar a sua atividade em sociedade, eles vão ter que se valer da sociedade simples, ok? Eles vão ter que se valer da sociedade simples. Agora, uma coisa é preciso a gente ressaltar e lembrar aqui, né? Nem sempre essa atividade intelectual será exercida sobre sociedade simples. Por quê? Porque a gente não pode esquecer daquela questão que está lá na parte final do parágrafo único do artigo 966, que é o elemento de empresa. Então, assim, a princípio, vai sobrar para ser sociedade simples as atividades intelectuais. As atividades intelectuais de natureza científica, artística ou literária. Só que essas atividades, elas podem sim ser empresárias, e aí não vai poder escolher a sociedade simples, não vai poder se formar através da sociedade simples. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo novamente para a gente poder recordar. Então, o CAPT, né, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. Aí eu remeto a vocês lá na nossa aula de empresa, né, nas primeiras aulas, para vocês poderem recordar tudo que nós delimitamos sobre esses requisitos do CAPT. E no 966 fala que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. Então, a sociedade simples pode ter funcionários, porque ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, né? Então, pode ter funcionário, pode ter secretário, pode ter faxineiro, pode ter... às vezes até, por exemplo, você tem a clínica médica e ela contrata outros médicos para trabalhar, né? Nem todos os médicos que lá trabalham são sócios, né? Então você pode contratar funcionário, pode contratar outros médicos, né? Um escritório que contrata outro advogado, que contrata um advogado para trabalhar como contratado. Então você pode ter auxiliares ou colaboradores. Não, isso não vai deixar de ser atividade não empresária. Agora, tem a ressalva. Salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. E aí, se eu tenho elemento de empresa, aquela atividade empresária não pode ser exercida sob a forma da sociedade simples. E aí eu lembro a vocês as discussões que nós trouxemos aqui sobre o que é esse elemento de empresa, que é o grande calcanhar de Aquiles para você determinar se a atividade intelectual é ou não é empresária. Há quem diga, né, que o elemento de empresa é a complexidade, é o tamanho do negócio. Então, se você tem uma clínica médica e aquela clínica médica já tem lá 10, 15 funcionários, começa a contratar até outros médicos, como eu falei aqui, para poder cumprir os horários na clínica e tal, e ela passa a ter um porte, um elemento, uma organização mais apurada no cunho empresarial, aí ela não pode ser sociedade simples. Aí ela vai ter que escolher um dos tipos de sociedade empresária. Esse é o primeiro entendimento sobre o elemento de empresa, que vai ter elemento de empresa quando aquela sociedade ganha porte, ganha corpo, ganha complexidade na sua organização. Esse conceito baseado na ideia econômica, né? Que é aquela ideia mais cotidiana, mais prática que a gente leva para a nossa vida, né? Dificilmente você vai chamar uma padaria de pequeno porte de empresa, né? Porque a nossa ideia de empresa é sempre uma coisa maior, é sempre uma coisa macro. Então, a primeira interpretação para o elemento de empresa é essa extensão, né? Essa complexidade. Então, eu tenho esse primeiro caminho aí. Mas eu tenho um segundo caminho, que vai dizer que o elemento de empresa se forma quando junto à atividade intelectual, você tem a prática de outras atividades de caráter empresarial. Então, voltando ao caso da clínica médica, seria, por exemplo, uma clínica de ortopedia que, além do atendimento médico, realiza exames de radiografia, exames de sangue, que faz aluguel, venda de equipamentos, né, bota ortopédica, muletas, cadeira de rodas, né, talas, enfaixamento, faixas, que faz também uma comercialização de determinados produtos que estão ligados ali à atividade médica. É claro que ninguém vai à clínica para poder alugar uma bota ortopédica.
porque não é esse o objetivo. O objetivo principal continua sendo o atendimento médico. Mas você passa a ter outros elementos, outras atividades que também têm uma importância econômica, né? E que complementam. Então, a atividade médica, ela passa a estar junto ali a outras atividades e por isso haveria o elemento de empresa. Se você tem essa existência de outras atividades para essa segunda corrente, você passa a ter o elemento de empresa e aí também não poderá ser sociedade simples. Então, gente, essa discussão aqui do elemento de empresa, do parágrafo único do artigo 966, ele é extremamente importante para poder conceituar a sociedade simples, né? Acontece muitas vezes de uma sociedade começar como simples, ela ser constituída, ela ser criada como uma sociedade simples e, em virtude do crescimento, ela perder essa característica ou ela passar a ter o elemento de empresa. É muito comum, né? Então, por exemplo, você pega uma sociedade de 2 dentistas que montaram um consultório odontológico. Ali eles têm apenas uma sociedade simples entre eles, a atividade intelectual de natureza científica puramente, né? Com o passar dos anos, com o exercício da atividade, eles começam a ampliar, a ter, por exemplo, venda de aparelho, né, aparelho ortodôntico, aí começa a ter venda de produtos, né, de produtos dentários, pasta de dente, não sei o quê. Na hora que você viu, eles já viraram um consultório ortodôntico, mas com uma loja, com uma coisa junto. Então aí ele passa a ter o elemento de empresa e vai ter que obrigatoriamente transformar o seu tipo societário, né? Obrigatoriamente vai ter que alterar o seu tipo societário para se adequar à nova realidade, porque para ser sociedade simples, somente quando você tiver a atividade não empresária, ok? Então, nós recordamos aí do artigo 966. Uma outra ressalva, também lembrando a vocês em relação à questão das sociedades, é a cooperativa, né? A sociedade cooperativa, de acordo com o parágrafo único do artigo 982 do Código Civil, independentemente da atividade praticada, a cooperativa será sempre considerada uma sociedade simples. O que a gente vai falar com isso? Que a sociedade cooperativa, ela chega a ser considerada uma subespécie da sociedade simples. Porque a cooperativa, ela é muito sui generis, ela é muito diferente de tudo que é outra sociedade, né? Inclusive, também tem mais um caráter de parceria e tal do que de sociedade propriamente dito, né? A sociedade cooperativa, ela é considerada sempre simples e a gente poderia colocar isso como dois motivos. Primeiro, a sociedade cooperativa em si, ela não circula bens ou serviços. Porque quem pratica a atividade mesmo da cooperativa é o cooperado. É o cooperado. Então você pega, por exemplo, uma cooperativa de táxi. A cooperativa de taxistas, ela não pratica atividade para fora, ela não produz ou circula, ela não circula serviços. O serviço dela é interno. O serviço da cooperativa é para os cooperados. O que a cooperativa faz é beneficiar os cooperados. Então, mas quem circula o serviço de táxi, de transporte, é cada um dos cooperados. E ele pratica o quê? Externamente. Cada um com seu horário, com seu lucro, né? Cada um individualmente. Então a cooperativa não produz nem circula bens ou serviços. Não tem nada a ver com a questão da intelectualidade do parágrafo único, não. A cooperativa, ela é considerada uma sociedade simples, né? Ou seja, uma atividade não empresária, em virtude do não atendimento aos requisitos do caput, de você não ter produção ou circulação de bens e serviços. Além disso, há quem diga que a cooperativa também não é atividade econômica, porque a cooperativa por si só não busca lucros. A cooperativa tem o objetivo de atender aos cooperados, de facilitar o lucro dos cooperados, mas não ela cooperativa como finalidade lucrativa. Então, a cooperativa é considerada como sociedade simples por causa do caput do 966, não por ser profissão intelectual. Então, às vezes, a gente costuma ver também em questão de prova, ele coloca lá, uma cooperativa de produtores de leite. Aí seja produtor de leite, produção de leite, atividade empresária. Não, mas é cooperativa.
Então é sociedade simples, porque a cooperativa em si não tem uma atividade empresária. Os cooperados podem praticar atividade empresária, mas a cooperativa em si não tem atividade empresária, ok? Bom, em todos os tipos societários, pessoal, a gente vai seguir aqui uma ordem de estudos que eu acho que vai ficar bem interessante para compreendermos bem cada um dos tipos. Nós vamos falar sobre o conceito em cada um dos tipos societários, nós vamos falar sobre a constituição da sociedade, sobre as questões relativas ao seu funcionamento, depois vamos seguir a ordem cronológica de uma sociedade, a criação, a existência e a extinção. Então a gente começa falando sobre como a sociedade é criada, a gente começa falando, depois a gente passa ao estudo dos regulamentos dela na sua existência, na sua vida, e depois a gente sempre finaliza o estudo do tipo societário com a sua extinção, com a forma de terminar a sociedade, ok? Então, no caso da sociedade simples, vamos começar a falar sobre a constituição da sociedade simples. Lembram da classificação sobre as sociedades, da classificação quanto à natureza do ato constitutivo? A sociedade simples é uma sociedade contratual, criada por contrato social, constituída pela elaboração de um contrato social. Então, você elabora um contrato social, leva registro, você terá a sociedade simples constituída. É simples, né? Com perdão da repetição da palavra, a constituição da sociedade simples é simples. Basta a realização do contrato social e levada a registro. Contrato social este que tem que ter os requisitos mínimos previstos no artigo 997. O 997, ele vai trazer questões mínimas que têm que ser tratadas no contrato. Várias outras coisas podem ser colocadas de acordo com o interesse do sócio. E tem algumas coisas que no decorrer do estudo vocês vão perceber que a própria legislação fala no silêncio do contrato, ou seja, se quiser colocar isso no contrato, pode. O 997 é o requisito mínimo, é o que o órgão, na hora que você for registrar, vai observar se tem. Porque se não tiver, ele não registra. É a formalidade mínima que o contrato tem que obedecer. E aí, a ausência dessa formalidade mínima pode impedir o registro, porque o órgão não analisa a forma. Desculpa, o órgão não analisa a matéria, mas ele analisa a forma. Ele deve analisar a forma. E aí, se está faltando alguma formalidade, ele pode se negar a realizar o registro. Vamos dar uma olhadinha em quais são esses requisitos mínimos do artigo 997. Primeiro, dizendo o seguinte, que o contrato social pode ser realizado por instrumento particular ou público. O que é isso? Você pode bater o seu contrato social lá no computador, imprimir, todo mundo assinar e levar para registro. Ou você pode ir ao cartório de notas, fazer uma escritura pública do contrato social. E aí todos os sócios têm que ir ao cartório, o tabelião vai lavrar uma escritura do contrato social. Assim como faz a escritura do contrato de compra e venda de apartamento. De imóvel, né? Mesma coisa. Não tem aquela escritura do contrato de compra e venda de imóvel que a gente ouve por aí, que as pessoas têm que fazer a escritura para depois fazer o registro? Você pode fazer uma escritura pública do contrato de sociedade. Pouquíssimo usado, né? Pouquíssimo usado, porque a escritura ela tem o objetivo de dar fé pública. E como você vai ter que levar registro no cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, você já vai ter um ato de fé pública envolvendo a constituição dessa sociedade. Então, digamos que não tem, assim, exatamente uma necessidade da realização do contrato através de escritura pública, né, já que vai ter que ser levado a registro. Bom, vamos aos incisos, então, que tratam dos requisitos mínimos para um contrato, para a realização, para a elaboração de um contrato social. O que eu disse a vocês na classificação das sociedades? Quando a sociedade é contratual, né, o contrato social, ele não tem, assim, na forma de ser, nenhuma diferença para o contrato tradicional, para os contratos civis. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o quê? Qualificar as partes. Esse inciso primeiro aqui, ele fala da necessidade que você tem de qualificar as partes, qualificar os sócios. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência dos sócios e pessoas naturais, e a firma ou denominação, nacionalidade e sede dos sócios se jurídicas.
Se for pessoa física, o sócio, você qualifica lá com a qualificação de pessoa física. Nome, CPF, identidade, estado civil e tal. Se for pessoa jurídica, você vai colocar a firma ou denominação, né, o nome empresarial, a nacionalidade e a sede. Então, o inciso primeiro aqui, ele está falando da qualificação dos sócios. Eu vou qualificar os sócios de acordo com essa necessidade aqui do inciso primeiro. O inciso segundo vai falar sobre a qualificação da sociedade. Você vai colocar qual é o nome, qual é a denominação da sociedade, que a sociedade simples não tem nome empresarial, porque não é empresa, né? Porém, eu lembro a vocês que o parágrafo único do artigo 1155 do Código Civil fala que equipara-se para fins de proteção ao nome empresarial as denominações de associações, cooperativas e sociedade simples. Então, equipara-se ao nome empresarial para fins de proteção. Então, essa denominação da sociedade simples aqui, ela vai ter a mesma proteção do nome empresarial de acordo com o Código Civil. Então, você vai dar o nome para a sua sociedade, você vai colocar no contrato qual é o objeto social. Lembra que eu falei aqui na aula anterior? Objeto social é finalidade, é atividade fim. Qual é a atividade fim? Veja, você só precisa determinar no contrato qual é a atividade fim. Você não precisa determinar quais são as atividades que envolvem aquela atividade fim, né? Porque é claro que, por exemplo, a atividade de advocacia, de escritório de advocacia, tem um monte de coisa em volta. Elaboração de contrato, realização de procedimentos processuais, procedimentos administrativos. Você não precisa ficar delimitando cada uma dessas coisas, né? Você vai delimitar o objetivo principal, o objeto principal. Só se você tiver 2, 3 objetos diferentes, aí cada um deles você estipula, você coloca mais detalhadamente. Sede, local onde a sociedade vai funcionar, onde ela vai ser encontrada, e o prazo da sociedade. Lembrando que aqui no prazo da sociedade não é necessário que seja um prazo determinado. Você precisa falar sobre o prazo da sociedade, mas não necessariamente você precisa colocar como prazo determinado a sociedade. Você pode simplesmente colocar no contrato que a sociedade vigorará como prazo indeterminado, ponto final. Se você está criando uma sociedade com o objetivo de fazê-la durar até que os anjos digam amém, até que todo mundo fique feliz ganhando bastante dinheiro, né, tendo bastante lucro, você não precisa dizer que ela vai acabar ou quando ela vai acabar. Você pode apenas dizer, a sociedade vigorará com prazo indeterminado. Agora, pode também vigorar com prazo determinado. Isso vai ser importante, tá, pessoal? Essa situação aqui, se a sociedade vai ser prazo determinado ou indeterminado, há algumas situações aí, por exemplo, a questão da saída da sociedade, que vai ser relevante se a sociedade é de prazo determinado ou indeterminado. Também para análise da extinção, da finalização, do encerramento da sociedade, também vai haver diferença se ela é de prazo determinado ou indeterminado, mas aí mais para frente nós vamos retomar isso aí. Então aqui é a qualificação da sociedade, no inciso segundo. O inciso terceiro, ele vai falar sobre o investimento, o capital social. O que os sócios estão pretendendo investir do seu bolso para montar a sociedade. Então tem que constar no contrato o capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. O capital em valor, aqui você só vai expressar o valor, né? Aqui ele está falando só de você expressar o valor em moeda corrente. Então você vai colocar lá que o capital é 20 mil reais, é 30 mil reais, é 40 mil reais. Você vai colocar em moeda corrente o valor do capital social, o valor que os sócios estão tirando do bolso para investir na sociedade, né? Aqui a gente diz de capital inicial, capital para iniciar a sociedade. Esse capital depois ele pode ser aumentado, pode ser diminuído, ele pode ser alterado. Não é que ele vai ficar com esse investimento pro resto da vida, né? A vida societária pode alterar e você pode ter que mudar o capital social, não há problema. Então, essa alteração, ela tem que ser, essa alteração é possível de ser realizada, mas inicialmente na Constituição você tem que delimitar lá qual é o capital da sociedade. O inciso 4 vai falar da divisão do capital social que tem que estar prevista em contrato social. Você tem que prever no contrato como que vai ser dividido o capital social. E no caso da sociedade simples, o capital social é dividido em
cotas. Capital social é dividido em cotas. O que são as cotas? As cotas são a divisão do capital social que dão àquele que adquire a qualidade de sócio. Então, você adquirir cotas é se tornar sócio da sociedade. Então, a primeira coisa que o contrato tem que dizer, qual a divisão de cotas? Qual a divisão de cotas? Então, se é 20 mil reais, vai ser dividido em quantas cotas? 2, 3, 4, 5. Quantas cotas que eu vou ter? Né? Então, vamos imaginar, o mais comum é você dividir cada cota valendo R$1. Aí você divide lá, 20 mil reais para 20 mil cotas. Cada cota valendo R$1. É a praxe, mas não é necessário, tá? É o comum da gente encontrar por aí, mas não é necessário. Então, se eu tenho 20 mil reais dividido em 20 mil cotas, cada cota valendo R$1. Aí eu tenho que determinar a quantidade de cota que vai caber a cada sócio. Então, eu coloco lá, ao sócio A competirá 5 mil cotas. Ao sócio B competirá 10 mil, por exemplo, 12 mil cotas. Vamos imaginar 20 mil, 5 com 12, 17 mil. Tá faltando 3 mil cotas. Sócio C terá a aquisição de 3 mil cotas. E principalmente, o modo de realizar a cota. O que é isso? A forma como o sócio vai integralizar. Nós já falamos sobre essa palavra, né? Quando falamos de Eireli, lembra vocês? Quando a gente falou na aula de Eireli, eu expliquei para vocês que integralizar o capital significa realizar o investimento. Significa você efetivar, ou seja, passar o dinheiro, transferir o bem, ou no caso da sociedade simples, prestar o serviço. A sociedade simples, ela permite a integralização com o serviço. É uma das poucas, quiçá a única das sociedades personificadas, né? Tirando a conta de participação que nós falamos quando do tratamento das sociedades não personificadas, a sociedade simples é uma das únicas que vai permitir a existência de sócios que integralizem com serviços. Não vão entrar com capital, são chamados sócios de serviço. O sócio que integraliza com a sua mão de obra, com a realização do ato em prol da sociedade. Aí, você tem que colocar aqui quais são as prestações de serviço que ele vai realizar. Eu digo que esse inciso 5º é até um preciosismo do legislador, porque se ele já está falando aqui que tem que ter o modo de realizar a cota, quando é a prestação em serviço, você vai ter que especificar qual o serviço, por quanto tempo, como é que vai ser, né, qual é a participação do sócio em relação à contribuição em serviços, né? Caso o sócio venha a realizar a integralização com serviço. Realizou a integralização com serviço, ele vai ter essa obrigação e isso vai constar em contrato. Qual o serviço que ele está realizando? Por quanto tempo? O que é? Tá? Então, esse inciso 4 e 5, ele está falando sobre a divisão do capital, o modo de integralização. É importante que as pessoas coloquem verdadeiramente como vai se dar a integralização. Porque o que a gente vê acontecer às vezes são as pessoas colocando que vai ser integralizado à vista e em dinheiro, e isso não é o que acontece. Bom, aí você já tem um problema. A sociedade não vai estar correspondendo àquilo que ela colocou, e aí você poderá até mesmo ter uma situação de desconsideração da personalidade jurídica, se for o caso, né? Então, os contratos sociais, eles devem observar melhor essas situações para colocar efetivamente a integralização do capital tal qual ela vai ser feita na sua realidade, né? Na realidade fática. Ok. Bom, toda sociedade, quando sendo pessoa jurídica, ela precisa de alguém para representá-la. Porque a pessoa jurídica não é gente, não tem como assinar, não tem como falar, não tem como manifestar a sua vontade por si só. Então, você tem sempre a necessidade de nomear os administradores. O inciso 6º fala que o contrato tem que nomear as pessoas naturais. Vejam que sociedade simples só pode ser administrada por pessoa física, pessoa natural, incumbida da administração da sociedade e seus poderes e atribuições. O administrador é aquele que tem o poder de representação da sociedade. Não necessariamente vão ser todos os sócios, aqui no caso da sociedade simples, o entendimento majoritário é que tem que ser sócio. Mas tem outras sociedades que nem sócio precisa ser, né? Agora, nem todos os sócios vão participar da administração, da organização do negócio.
Às vezes, por exemplo, quando você pega a sociedade simples, um escritório de advocacia, você tem lá 80% dos sócios não participam da administração, eles praticam atividade fim, eles praticam atividade de advocacia, eles captam clientes, eles fazem os processos, fazem as consultorias, mas eles não administram o negócio. Quem administra são alguns sócios lá que ficam responsáveis pela realização das obrigações, pela realização dos negócios. É o administrador quem aparece perante terceiros, né? É o administrador quem vai representar juridicamente a sociedade. O representante legal de uma sociedade simples, e aí de toda e qualquer sociedade, na verdade, né? Já colocando as outras sociedades também, não é o seu sócio. O representante legal da sociedade é o seu administrador. É a pessoa que for nomeada como administrador. Agora, um detalhe muito importante. Esse inciso 6º do artigo 997, ele precisa ser interpretado em conjunto com o artigo 1012 do Código Civil. Porque lá o Código fala, o administrador nomeado em contrato ou o ato em separado. Opa, então peraí, será que eu não tenho que ter o nome do administrador em contrato? Não. Quando eu conjugo esses dois artigos, eu percebo que eu tenho essa possibilidade de não precisar colocar o nome do administrador no contrato social. Eu posso apenas dizer, eu tenho que mencionar, eu tenho que falar sobre a administração no contrato social, mas não necessariamente eu preciso colocar o nome do administrador, nomear em contrato. Eu posso nomear o administrador através do ato em separado. E aí no contrato social, o que eu vou fazer constar o administrador será nomeado em ato separado, ponto. O administrador será nomeado em ato separado, acabou. Aí eu já atendi ao requisito do inciso 6º. E eu tenho que necessariamente levar a registro também esse ato em separado. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Você nomear em contrato, você nomear em ato separado? A alteração do administrador. Para você alterar o administrador nomeado em contrato, você tem que fazer uma alteração contratual. E aí mais para frente nós vamos ver que a alteração contratual da sociedade simples nesse aspecto vai precisar de unanimidade, decisão unânime dos sócios. Já para você alterar o administrador que está em ato separado, você não precisa alterar contrato. Aí é por decisão majoritária. Aí a alteração do administrador se dá por decisão da maioria. Isso é bem interessante aí no aspecto das decisões dos sócios, no aspecto da relação societária. Ok? Então, o contrato não precisa nomear, mas ele vai precisar mencionar a questão dos sócios aí. O inciso 7 vai falar que o contrato vai determinar a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. A praxe é que os sócios distribuam lucros e perdas de acordo com a participação no capital social. Então, se ele tem 10% do capital social, quando ele integralizou naquela partilha aqui do capital, ele vai ter direito a 10% dos lucros e vai responder por 10% das perdas. Se ele tem 20% do capital, ele vai responder por 20% dos lucros, vai receber 20% dos lucros, vai responder por 20% das perdas. O comum da gente ver é isso, mas com esse inciso aqui a gente vê que não precisa ser assim, né? Eu vou voltar a um exemplo que eu dei lá nas primeiras aulas sobre o escritório de advocacia, entre os 3 colegas formandos, que formaram juntos e tal, e montaram o escritório de advocacia. Vamos imaginar que naquela situação você tenha um dos 3 sócios que tem mais dinheiro para investir. Aí você precisava de 40 mil ao invés dos 30 que eu vinha usando como exemplo. Você precisava de 40 mil. Aí um dos sócios entrou com 20. Outro entrou com 10, o terceiro entrou com 10. Opa, formou 40, porque um deles tinha mais dinheiro disponível. Ele tem 50% do capital social, o outro tem 10, o outro tem 25%, o outro tem 25%. Então, um sócio ficou com 50%, o outro com 25%, o outro com 25% do capital social. Porque foi 20, 10 e 10. Beleza. Se você seguir a praxis, aquele sócio que investiu mais vai receber 50% dos lucros, os outros 2 vão dividir os restantes, 25 para cada um. Só que se você parar para pensar, os lucros no escritório de advocacia, eles dependem muito mais do trabalho cotidiano, da captação de clientes, do que da beleza do escritório, né? Do que do investimento que você fez para montar um escritório bacana. É claro que tudo isso influencia, mas esse investimento aí, ele não vai estar
tão ligado diretamente à aquisição de lucros. A aquisição de lucros depende muito mais do trabalho, do trabalho árduo realizado entre os sócios. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, os sócios decidem que, em termos de divisão de lucros, eles vão dividir por 3. É só prever no contrato. É só estipular em contrato que os lucros e as perdas serão partilhados em 1/3 para cada sócio. Não tem problema. Apesar da divisão do capital ser diferente, eles vão dividir o lucro e perda igualmente para cada um. Aí vocês podem pensar, mas então que vantagem que vai ter aquele sócio que integralizou mais? Várias. De acordo, na hora de você pensar sobre o poder de voto, o poder dele é maior, porque o voto vai ser sempre proporcional ao capital social. No que diz respeito ao direito sobre o patrimônio, se aquele escritório fosse encerrado, se os sócios forem dissolver, acabar com o escritório, o que entrou com 50%, ele vai ter direito a 50% do que sobrar, em termos patrimoniais. E é só na questão do lucro, do dia a dia, do que advém ali do trabalho cotidiano e tal, que eles optaram por realizar a divisão igualitária. Mas o poder de ter um capital, ter integralizado uma parte maior do capital, o poder de econômico desse sócio, ele acaba sendo maior, ok? E o inciso 8º fala que o contrato vai prever se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Pessoal, esse dispositivo ele é tão polêmico, que ele vai ser objeto de estudos em separado da gente, ok? Provavelmente na próxima aula vamos falar sobre esse aspecto do inciso 8º, essa questão da responsabilidade do sócio pelas obrigações sociais, essa previsão contratual, eu volto nele, prometo a vocês. Bom, elaborei o contrato social da sociedade simples, então, seguindo as regras mínimas do artigo 997. Complemento a Constituição através do registro, que é o que está previsto no artigo 998 do Código Civil. Olha que importante. Nos 30 dias subsequentes à Constituição, à assinatura do contrato social, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, porque não é sociedade empresária, não se registra na junta comercial. Sociedade simples não é registrada na junta comercial porque não é atividade empresária. Há muitas críticas ao legislador a respeito da manutenção dessa dualidade de registros, né? Porque você acaba tendo até algumas situações erradas e aí não tem aquisição de personalidade jurídica. Se você fizer um contrato social nos moldes de uma sociedade empresária e levar lá na junta comercial, não adquire personalidade jurídica. Nós falamos sobre isso aqui nas aulas de sociedade em comum, na aula em que falamos sobre sociedade em comum. Então, parte da doutrina, ela é crítica ao legislador ao dizer que, peraí, para que essa dualidade de registros? Para que essa manutenção de 2 órgãos? Por que a gente não tem um órgão para o registro da atividade em sociedade como um todo? Porque seria muito difícil em questões políticas, qual que você vai extinguir, a junta comercial ou os cartórios, né? É muito difícil politicamente você extinguir algum dos órgãos aí responsáveis pelos registros. Então, mantém-se a diferença de registro para a sociedade simples. Sociedade simples leva-se a registro no cartório do registro civil das pessoas jurídicas. Observem que o artigo 998, ele não traz as consequências para se você observar ou não esse prazo aqui de 30 dias. Ele só fala que tem que ser requerido dentro de 30 dias. Aí eu vou usar analogicamente o artigo 36 da Lei 8434 de 94, que é a Lei de Registro Público de Empresas, Mercantis e Atividades Afins. É a lei que vai falar lá sobre a junta comercial. Não poderia ser aplicado diretamente à sociedade simples esse regulamento, porque a sociedade simples não se vale do registro de empresa, né? Acabei de falar aqui. Só que como eu não tenho um tratamento específico para a sociedade simples, para essa consequência da observação ou não do prazo, eu vou usar a analogia. E aí o artigo 36 da 8934 de 94 determina o quê? Vou lembrar vocês que nós já estudamos isso aqui. Se você levar dentro do prazo de 30 dias, observar o requerimento for feito dentro de 30 dias,
o registro retroage seus efeitos para a data da assinatura do ato. Se não for levado dentro do prazo de 30 dias, os efeitos só serão sentidos quando o registro for efetivado. Então, se levar dentro de 30 dias, retroage para a data da assinatura do contrato, e aí desde a data da assinatura aquela sociedade já é personificada, já vai seguir diretamente o regulamento da sociedade simples. Se você perdeu o prazo de 30 dias e só levar a registro depois, né, de passados os 30 dias, aquele registro só vai produzir efeitos depois que ele foi efetivado pelo cartório. E aí, nesse período entre a assinatura do contrato e a efetivação do registro, nós vamos ter o quê? Uma sociedade em comum. Aí, nesse período aí, a sociedade será uma sociedade em comum, porque não teve o registro, faltou o requisito 985. Muito importante essa questão do prazo de 30 dias aqui, né? Dos efeitos da observação ou não do prazo de 30 dias para o registro da sociedade. Porque se você retroage, você vai estar, né, conferindo personalidade jurídica desde o dia em que se assinou o contrato. Se você não observar o prazo, só depois que efetivar o registro, e aí nesse período, se a sociedade praticar algum ato, nesse período, ela será considerada como uma sociedade em comum. Né? Será considerado como uma sociedade em comum. Então, eu aplico analogicamente para a sociedade simples o artigo 36 da 8934 de 94. Bom, pessoal, demos o pontapé inicial nessa aula a respeito da sociedade simples, mas o tema é longo, né? Ainda temos que falar sobre as consequências dessa criação, a relação entre os sócios, relação com terceiros, extinção da sociedade. Lembrando que eu vou tentar tratar sempre dessa maneira cronológica aqui a cada tipo societário para que a compreensão fique melhor. Por hoje é só, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.